Bora analisar como o brasileiro geral investe e se você está melhor, pior ou então pode aprender com os erros e com a realidade da grande maioria, tá? Então já comenta aí pra mim se você comete aqui algum desses erros, como é que você tá dentro da estatística. A gente vai usar aqui os dados do nono raio-x do investidor brasileiro da Ambima, tá? São 83 páginas que nós vamos destrinchar aqui durante 4 horas e meia. Brincadeira, tá? Vou trazer aqui os destaques pra você e algumas coisas eu já adiantei e outras eu vou reagir aqui durante o vídeo, tá? Então não se estranhe aí se eu começar a ter umas reações meio exageradas. A ideia do raio-x aqui do investidor da Ambima é justamente trazer o perfil geral aí, como é que as pessoas investem, a visão delas, os comportamentos e também entender um pouco da realidade do brasileiro, tá? Aqui os destaques, bem legal, eles já separam aqui o que é mais relevante, um pouco mais de gente conseguiu economizar e fazer algum tipo de investimento aqui nesse ano. Então a gente está em 2026, eles pegam dados de 25, é sempre importante lembrar, a gente não consegue fazer pesquisas de dados futuros, apenas de dados passados, tá? Então aí, investimentos em produtos financeiros, 36% da população. Cortar os gastos é a principal estratégia de economia, mas o planejamento vem crescendo. Eu vou falar um pouco disso depois, tá? Planejar, eu diria que é a etapa principal para você começar a investir e ninguém faz. O pessoal se pergunta muito qual investimento comprar ao invés de como é que está o seu planejamento. O pessoal valoriza muito mais a segurança e o retorno em relação aos investidores. Interessante, né? É que faz sentido. Canais de informação aqui, muito digital, você deve estar vendo isso aqui no YouTube, que é o canal principal aqui, a gente vai ver mais pra frente, e os não investidores, aqueles que não conseguem investir, estão aqui na pressão financeira, né? Infelizmente, essa é a grande realidade de todos os anos e dificilmente vai mudar no Brasil. Então aqui alguns dados de quem consegue economizar algum dinheiro ao longo do ano, 33% dos entrevistados, depois quem faz algum tipo de investimento ao longo do ano vem aumentando, tá? Aqui geralmente uma galeraça na poupança, mas melhor poupança do que nada, ok? E aí, a galera que está investindo em produtos financeiros. Então até caiu um pouquinho em relação aqui ao ano passado, a pesquisa do ano passado, do anterior, né? Enfim. E aí você tem então 60 milhões de brasileiros investindo, é basicamente aqui ó, 36% da população. Muito legal. Aqui dados aqui de poupança e economia geral das pessoas. Dados gerais aqui de quem já investe, 36% lá dos brasileiros de forma geral. Olha que legal, homens 55, mulheres 44, mulherada tem que aumentar aí os investimentos, tá? Pô, e é interessante, viu? Vou falar pra vocês, aqui no canal, 98% da audiência é masculina, sabiam disso? E a esmagadora maioria é mais de 45, 50 anos. A galera para escutar alguém mais jovem, né? Obrigado aí pela sua audiência e pelo seu tempo. E eles separam então em 4 grandes perfis a relação aqui desses investidores. Então tem o perfil sem reserva, não economiza nada e também não faz nenhum investimento. Cara, não é que essas pessoas elas são burras, tá? Não é assim. Muita gente vai falar, o cara é burro. Cara, não é que o cara é burro. Não é assim também. Muitas vezes essas pessoas são as mais enforcadas, né? Aquelas que ganham salários mínimos, a galera que tá no Bolsa Família. Então não tem muito dinheiro realmente para guardar e economizar e investir em, sei lá, em investimentos. Então são as pessoas que estão naquela situação que elas têm que urgentemente aumentar a renda delas. Tá? Assim, dessa galera aqui, a grande maioria é esse cenário. Depois, galera da caderneta de poupança, esses aqui eu já vou fazer aqui uma pressãozinha, né? Tem que sair urgente. Isso aqui os bancos adoram e você vai ficando pobre ano a ano. Infelizmente essa é a realidade. Tem também aqui o perfil economiza, mas não investe. Então pessoas que economizam, mas não fizeram investimento financeiro nenhum. Esse aqui também, pô galera, pressão, né? Você já tá ali com algum dinheiro guardado, mas tem que colocar ele para rodar. Então soluções super seguras aí para começar, que são mais básicas. Tesouro direto. Essencial aí para você aprender a lidar um pouquinho com investimentos. Depois você vai indo para aqueles também que são seguros e tranquilos. E aqui a gente tem então o perfil diversifica. Essa galera aqui que já tem mais de um investimento financeiro. É aí, ó, 17% de 60 milhões de investidor dá 10 milhões de investidor. Espero ter feito essa conta errada aqui em 5 segundos sem parar muito para analisar muito tempo. Como é que a galera avalia então as vantagens e desvantagens de investir em produtos financeiros, né? Primeiro, segurança. Principalmente aqui, uma vantagem que a galera avaliou, retorno, pode resgatar se necessário. A galera não valorizou tanto isso aqui. Eu, por exemplo, valorizo muito essa tranquilidade. A gente chama de liquidez, né? Você poder resgatar rápido aquilo que precisa. Nenhuma vantagem, ou não sabe, enfim, essas pessoas aí têm que se inscrever e deixar o like aqui no canal para aprender mais. Depois aqui, então, desvantagens, baixo retorno. Depende muito aí do investimento. Realmente, vários têm baixo retorno. Vários fundos aí têm retornos horríveis, COIs, vários tipos de renda fixa também acabam remunerando muito mais quem te vende do que você efetivamente que está botando dinheiro lá. Ter de esperar para resgatar isso aqui, ó.
Aí o problema não é o investimento, né? Foi você que colocou dinheiro muitas vezes onde não precisava, correr risco de perda, aí vai do investimento que você aceita tomar o risco, isso é realmente bem importante. Alguns investimentos têm riscos de você perder dinheiro, nenhuma desvantagem, enfim, é caso a caso, e não sabe, essas pessoas foram só paradas no meio da rua para serem entrevistadas. Um pouquinho das formas como o pessoal realmente vai buscando aí os meios para investir, e aqui um pouco até do perfil, de como é que eles fazem a aplicação financeira. Então, olha só, online vem crescendo drasticamente. Isso é meio óbvio, né? Dificilmente a gente vai ver o retorno presencial às agências, o retorno... Cara, os bancos mesmo que já estão fechando a agência a rodo, tá? É muito caro manter. Até os próprios escritórios aí de investimentos. Eu tenho bastante amigo que trabalha como assessor e vários desses meus amigos que fazem parte desses grandes escritórios, que têm múltiplas filiais, os escritórios estão tudo fechando, cara. Ninguém mais quer ir pessoalmente nos lugares. É um custo muito alto você manter escritórios e quem paga esse custo é sempre o cliente. Você tem que cobrar taxas maiores, comissões maiores, vender produtos piores para manter aquela estrutura funcionando. Mas é claro, uma parcela ainda quer ir pessoalmente. Lógico que sempre vão existir essas pessoas, tudo certo. Mas aí geralmente quem sobrevive são os bancões, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, esses aí que têm agências físicas para muitas coisas, não só para investimentos de forma geral. Dados de quem ainda não investe, enfim... Trazer aqui só visualmente para você, caso queira parar e dar o zoom em alguma dessas informações. Acho que o destaque aqui é condições financeiras desfavoráveis, tá? Quem não investe ainda realmente é porque tá ali naquele limite, né? Não tem renda suficiente, provavelmente está endividado e assim por diante. Essas pessoas têm que resolver primeiro essa parte da vida antes de pensar em investir. Eu sempre falo isso. Muito fácil ficar falando que a gente vende curso, vende consultoria, vende carteira, se essas pessoas não têm ainda a tranquilidade para poder realmente investir. Então, uma coisa de cada vez, né? E aqui algumas projeções para os investidores efetivos aumentarem aí em relação à base nacional. Pô, essa parte aqui é importante, aqui os investimentos na prática. Lembre de deixar o like e se inscrever no canal. Então, no geral, o brasileiro se considera aí alguém que entende um pouco mais sobre investimentos. A galera tá ganhando conhecimento. Porém, a poupança ainda é o mais citado aqui entre eles. Mas, gradualmente, a diversificação aqui vem crescendo e tem muita concentração ainda em títulos privados. Vou falar um pouquinho disso agora, porque realmente é assustador, tá? Então, olha aí, ó, investimentos que as pessoas conhecem de forma espontânea. Esse aqui é bem legal. Olha lá, 17% conhece poupança, 14% títulos privados, ações, fundos de investimento, moedas digitais e assim vai caindo. Aí, olha só, títulos públicos, né? Pô, só 6% falou que conhece. Esse aqui devia ser o primeiro, tá? Devia ser acima de poupança. Aí, independente se você compra por Tesouro Direto, se você compra por ETF, se você compra por algum outro... previdência privada, né, que seja alguma outra amarração, mas título público devia ser o primeiro. Quais você usa atualmente? Pô, 22% está usando poupança, é muito alto, né? Muito alto mesmo. A lavagem cerebral é violenta, né? Títulos privados, olha só. Então, o que você tem aqui de perfil básico já agora, né, da galera entrevistada? Cara, você tem muita poupança e tem muito título privado. Então, não é que a poupança é arriscada, é relativamente seguro, só que a rentabilidade é muito ruim. E você fica sustentando uma indústria que você não tem que sustentar. E depois aqui os títulos privados, né? Esse aqui é o famoso porque alguém me indicou. Você assume muitas vezes riscos que nem sabe o que está assumindo. E aí você tem então ações, fundos de investimento, moedas digitais, imóveis aqui. Enfim, se são imóveis físicos é um pouco mais complicado da pessoa mais iniciante comprar. E enfim, ó, os outros investimentos, a previdência privada também, bem irrelevantes em termos de portfólio das pessoas. E aí o pessoal quer aumentar aqui um pouco da participação, olha só, em imóveis. Né? Imóveis chamam um pouco a atenção de como o pessoal quer ter um aumento aqui mais relevante em termos de investimentos em 2026. E os motivos para investir em cada produto financeiro? Cara, no geral, o pessoal foca muito aqui, ó, retorno, tá? O pessoal foca muito em retorno. Ninguém está muito interessado em imagem da marca, reserva, facilidade ou comodidade, indicação de amigos ou parentes. Geralmente o pessoal foge disso, mas tudo bem. A galera tá realmente bem preocupada aqui em retorno. E aí, as preferências de quem já investe. Aqui é bem interessante. Cara, muita gente aqui ainda usa poupança. Isso mostra um grande reflexo de como é que os investidores realmente se comportam. Depois vem os títulos privados, aqui numa crescente em relação aqui aos produtos que a galera usa. Fundos de investimento, aqui não fica claro, né, se os fundos de investimento que eles falam são somente lá os PICFIN, DI, ou então fundos de ações, ou entra aqui também ETF, ou entra algum tipo de outros fundos, mas beleza, ainda assim é bem considerável. Mercado cripto aqui bem relevante na carteira dos investidores.
é maior do que até as ações, né? Interessante, o público brasileiro gosta bastante de cripto no geral porque é muito desacreditado no governo. E aí, títulos públicos aqui embaixo. É isso aqui que me chama muito a atenção, tá? Assim, ó, títulos públicos, galera, né, Tesouro Direto, ETF de renda fixa, não é pra você ficar rico, tá? Assim, quem te fala isso, pô, não faz nenhum sentido. Você não vai ficar rico só investindo em títulos públicos. Mas ele é muito importante para trazer estabilidade na carteira, para você se planejar para aposentadoria, para você pelo menos colocar o seu dinheiro para render com taxas baixas e algum tipo de segurança. Então eles são importantes, tá? São muito importantes. E as pessoas geralmente preferem mais os títulos privados, crédito de empresas, do que os títulos públicos. E o que isso aqui quer dizer? Que as pessoas não querem a taxa que o título público paga, mas elas querem as taxas que as empresas estão pagando. E as empresas pagam mais taxa. Só que as empresas às vezes quebram, ou então dão um calotão naqueles CRIs, CRAs, debentures. A gente tem todo ano uma surpresinha dessas, e aí muitas vezes os investidores são impactados. E aí a preferência que eles estavam tendo para ter uma rentabilidade um pouquinho maior não compensa o risco que eles acabam correndo. E aí muitas vezes o pessoal compra aqui porque tem mais rentabilidade, você viu lá naqueles gráficos, só que você não está ciente dos riscos que acaba topando correr, né? Olha lá, o crescimento dos títulos privados. Quase 5 trilhões de reais. Olha lá, FDICs, CDBs, LCI, LCA, letra financeira. Letra financeira é só a instituição que usa praticamente, tá? Mas FDICs, cara, tem muito e a comissão é altíssima para vender. Até agora um BO, né? Tem uma porrada de FDIC aí que tá com atraso de informações, pode ter calote aí. Eu sou bem receoso com esses tipos de fundos. E aí tem os CDBs da vida que também se popularizaram muito por causa do nome, né? Depois ali que os grandes bancos fizeram as caixinhas, facilitou muito para as pessoas em geral entrarem nesses mercados. Ah, caixinha do Nubank, caixinha não sei do que, porquinho daqui, porquinho de lá. Quando na realidade não tem tanta vantagem assim, né? São investimentos que cabem ali em proporções bem pequenas nos portfólios da galera. Olha lá, títulos públicos muita gente conhece. E aqui é justamente a classe AB que mais usa aí e acaba conhecendo mais esses créditos privados, né? Títulos privados. Por quê? Porque a classe AB é a que muitas vezes é aquela que é atendida ali por grandes escritórios, por grandes bancos que acabam empurrando esses produtos, tá? Isso aí é clássico. Quando você vai no supermercado e só tem 2 produtos na prateleira, qual que você compra? O 1 ou o 2, certo? Mas se você fosse em outro supermercado, você teria às vezes 10 produtos da mesma categoria. E aí você poderia escolher outros. Então é muito daquilo, da onde você vai, é daquilo que te apresentam. É mais ou menos essa a história. Aqui, 60% está focando realmente em previdência pública para aposentadoria. Pouquíssima gente está pensando aqui em previdência privada ou então aplicações financeiras. Esse aqui é o que eu gosto mais, tá? Aplicações financeiras para sustentar a sua vida. Eu não acho que assim, o INSS vai quebrar. Então tem essas narrativas aí, clickbait na internet. É muito chato, né? É muito cansativo. Eu fico muito cansativo disso. Mas assim, não é que o INSS vai quebrar e tal. Mas assim, dificilmente você vai ser sustentado totalmente pelo INSS, tá? A não ser que você tenha ali um custo de vida muito, muito baixo, de um salário mínimo e tal, aí tudo bem. Aí se você aceita esse tipo de coisa, tudo bem. Mas geralmente as pessoas têm necessidades aí de mais salários mínimos de renda, né, na aposentadoria para você sustentar isso. Então você precisa buscar formas paralelas a isso. Algumas pessoas buscam previdência privada, ok, mas eu gosto muito das aplicações financeiras. Então se você tem ali algum tipo de investimento que vai te dar uma renda passiva, ou que você possa usufruir disso no futuro, te ajuda muito ali nessas horas de realmente se aposentar e ficar tranquilo. Querendo ou não, é muito essa questão de aposentadoria. A gente investe pensando em aposentadoria na grande maioria dos casos. Uma outra pessoa acaba olhando um pouco mais ali para curto prazo, que é uma viagem, um carro, uma casa. Também é bom investir para essa visão, mas geralmente são investimentos de prazo mais curto. E aí você tem estratégias um pouco mais tranquilas. 84% das pessoas não aposentadas ainda não começaram a formar uma reserva para aposentadoria. Esse é reflexo do brasileiro, né? Comenta aí se você acha que esses dados são mentirosos ou realistas. Na minha opinião, isso aqui é tudo muito realista, tá? Muito, muito tranquilo. Os dados geralmente se repetem, mas nada aqui de muito fora do comum. Mas é assustador porque ninguém está se planejando, tá? E aqui mais um retrato de como as pessoas acabam focando muitas vezes nas coisas erradas. Quanto tempo você consegue ali sustentar a sua vida se você tiver uma emergência financeira? 3% das pessoas têm reserva para 5 anos ou mais. Cara, excelente. Excelente, você venceu na vida, top demais. Agora, 6% tem reserva para 1 ou 2 anos. Muito bom também. Muito, muito bom também. 15%
tem reserva entre 6 meses e 1 ano. Aqui já tá legal, tá? Daqui para baixo já começa a entrar na zona arriscada. E aqui começa, tá? Então, 12%, 3 e 5 meses. É o limite do talo ali já para começar a arranjar um novo emprego, enfim. 12% tem entre 1 e 2 meses. 10% consegue cobrir até um único mês. 10% para menos de uma semana. Cara, esse aqui é o limite do limite, né? E 31% não tem nenhuma reserva, ou seja, provavelmente está endividado, rolando dívidas e assim por diante. Então, o que isso aqui nos mostra? Primeiro, muitas dessas pessoas aqui, eu diria que essa faixa aqui, né? Não tem reserva nenhuma e até aqui, até 1 ano eu diria aqui. O ideal é você ter 1 ano, tá? Mas vamos ser mais gente boa aqui. Nesse bloco aqui, então praticamente aqui 75% das pessoas têm aí reservas menores do que 6 meses, tá? Ali até 5 meses, vamos dizer assim, 75%. Ou seja, o pessoal tá muito enrolado com poucas reservas. E aqui que vem a minha crítica, tá? Claro, infelizmente cada um tem que resolver o seu problema, é a vida. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão colocando o foco errado ao invés de resolver isso aqui, tá? E o que eu quero dizer, colocar o foco no lugar errado ao invés de resolver isso aqui? Muitas vezes as pessoas estão se preocupando em qual investimento fazer, ao invés de se preocupar em aumentar a sua renda para poder investir mais. E esse é um erro honesto, é um erro sincero que a galera faz. Você tem uma boa intenção, mas isso não vai resolver a sua situação de guardar pouco dinheiro. E claro, tem aqueles outros que gastam tudo em apostas online, depois eles trazem esses dados, ou gastam em coisas que não te trazem ali grandes benefícios, mas esses aí nem estão assistindo o vídeo até aqui. Então, é a vida, né? Trazer um pouquinho aqui dos graus de escolaridade, um pouco aqui de informações gerais sobre estudos que fizeram. Aqui aqueles dados de sempre, tá? Geralmente aqui quem tem escolaridade mais alta investe mais. Esse é o resumo do resumo. Não é rotular as pessoas, né? São dados, a gente tem que encarar a realidade, né? O pessoal não gosta de rotular as pessoas e tal. Cara, é estatística. E aqui os canais que a galera usa para buscar informações sobre investimentos, né? YouTube. Cara, eu sou muito fã do YouTube. É a minha rede social favorita. É onde eu mais gosto de passar o meu tempo como pessoa, né? Para assistir. E também em relação a mostrar aqui as coisas pelo canal, né? Ninguém mais quer ficar vendo o jornal ali, gastando um tempão para você ficar vendo conteúdos que muitas vezes são patrocinados, tá? Isso aí acho que é uma coisa até legal de falar. No mercado de notícias existe uma coisa chamada branded content, que é quando você patrocina um conteúdo para ele ser veiculado aí em algum portal de notícias ou televisão. Então basicamente você pode pagar para aparecer nos jornais, nas matérias e assim por diante. E a galera não percebe que muitas vezes as coisas que aparecem foram compradas, tá? E não é errado comprar. Eu acho que quem tem um portal de notícias tem que colocar lá aquilo que deseja. Mas você, como pessoa que está assistindo ou lendo, tem que ter noção, né? O que é comprado e o que não é. Aí você tem que saber identificar. Aqui na Resulta Capital a gente não vende esse espaço por nada, tá? Relacionados a investimentos financeiros. Se tiver tipo uma marca de roupa, a gente pode conversar, porque não tem nada a ver com investimentos. E eles trazem aqui uma série de perguntas muito interessantes. Olha só, suponha que você tem R$100 em investimentos financeiros que rendem 2% ao ano. Depois de 5 anos, quanto você imagina que terá como saldo dessa aplicação? Então, muita gente, quando recebe essa pergunta, começa a pensar assim, 2% ao ano, eu vou ter que fazer ali os juros compostos, eu vou ter que calcular. Não, é tranquilo, ó. Você vai ter mais que R$102, você vai ter exatamente 102, menos que 102, ou não sabe e se recusa a responder. Cara, grande parte das pessoas falou que vai ter mais de R$102. Faz muito sentido, porque é 2% ao ano, isso vai dar mais de 102. Beleza. Só que tem muita gente que fala que deu exatamente 102, menos que 102, e não sabe ou se recusa a responder. Essas pessoas aqui, ó, elas somam percentuais grandes, né, cara? Olha só, entre os investidores aqui, você tem a maioria falando que vai ser mais de 102. É a resposta certa, tá? Agora, entre os não investidores, caramba, aqui tem 2021 e 2025, é como aumentou ao longo desses anos. Você tinha grande parte das pessoas respondendo errado. Então aqui, atualmente, praticamente 40% respondeu errado, que é uma dessas outras 3 respostas. Esse é o reflexo dos investidores. Aí separaram aqui por escolaridade, aquela história óbvia que a gente já conversou, quem tem ensino superior tende a responder cada vez mais certo. Se você pudesse receber um pagamento de X reais nesse mês, ou receber X mais 10% no mês seguinte, o que você escolheria? A resposta mais imediatista, entre os não investidores, 47% quis receber hoje. Tudo bem. E aí a resposta menos imediatista entre os investidores acabou sendo mais relevante para você receber um bônus, né? Você vai receber mais mês que vem. E uma galera não sabe responder, enfim.
E aí, comentando só na finaleira aqui o impacto das bets. Então, muita gente ainda faz apostas online aí, né? Eu acho que, sim, isso não tem nada a ver com investimento, óbvio, mas eu acho legal porque quando eles trazem esses dados, a gente consegue analisar um pouco do perfil de comportamento de gastos das pessoas. Muitas vezes, quando você para de gastar em alguma coisa e você começa a investir em si mesmo, tá? Pode ser para conhecimento pessoal, para você aumentar a sua renda, melhorar o seu salário. Não tô nem falando fazer curso de investimento, tô falando em investir em você. Você fazer um curso para os seus conhecimentos, para sua habilidade no seu trabalho, tá? Aí você troca um gasto de bets para um gasto de investimento pessoal. Isso tende a te dar um retorno muito maior do que só ficar apostando. A adesão da população das bets e apostas online cresce. Ganhar dinheiro é a maior motivação para apostar. Mas também o pessoal fala que é recreativo. Tá bom. E aqui algumas diferenças entre quem aposta e quem não aposta, né? Fica bem claro aqui o perfil geral, né? Pô, homens de 35 anos. Já o não apostador é mais equilibrado, percebe? Já tem homens e mulheres mais próximos e a renda também é até um pouco menor. O percentual da galera vem aumentando aqui ao longo do tempo e quase R$200 de gasto médio mensal dos apostadores online, né? Cara, interessante. Pô, aqui a gente tem, por exemplo, a Resulta Capital tem vários produtos e serviços. A Central, que é a nossa solução mais completa, para quem parcelar e não quiser pagar à vista que tem desconto, é em torno de R$150, R$155 por mês. É mais barato do que bets, você não tem chance de ganhar caso o seu time vença, né? Mas vai te dando retornos aí de conhecimento, que é o que a galera hoje em dia parece que não busca. E aí tem mais uma porrada de dados aqui. Quem tiver interesse aí pode terminar ali a leitura lá com o pessoal da Ambima, que fez esse estudo super legal. Então, no geral, a gente tem aqui informações que não mudam muito ao longo dos anos. As coisas são realmente parecidas, tá? É difícil acreditar que o Brasil vai mudar de um ano para o outro. Mas fica muito claro aqui alguns pontos. O primeiro deles, as pessoas, na sua grande maioria, elas não têm reservas para poder investir. Infelizmente, essas pessoas, eu nem falo com esse público, né? Aqui a Resulta Capital, ela não mira nesse público-alvo. Eu torço pelo seu sucesso se você é uma dessas pessoas, mas você precisa urgente aumentar a sua renda para poder investir mais à medida do tempo. Agora, entre aqueles que investem, na grande maioria dos casos, eles com certeza estão investindo de acordo, muitas vezes, com produtos e investimentos que foram propostos ali no meio do caminho, sem muita clareza. E essa parte de investir mais adequadamente não é difícil de você realmente arrumar. Aqui na Resulta Capital a gente trabalha com 4 grandes etapas, né? Você tem o planejamento da sua vida financeira, depois você tem o conhecimento básico para investir nos investimentos certos, aí você monta uma estratégia para cada fase de vida, e aí você tem então a etapa da independência, que é o cuidado contínuo de você fazer essas coisas. Essa aqui é toda a ideia da Central Resulta Capital. Se você tem interesse em conhecer nossa metodologia e ter o suporte diretamente comigo, carteiras recomendadas, dá uma olhadinha ali no link da descrição, no comentário fixado, para saber um pouco mais, né? Lembrando sempre que nós somos independentes, né? Livre de qualquer banco ou corretora. E a gente torce muito para esse cenário todo mudar, mas a verdade é que existe a necessidade de uma mudança muito estrutural no Brasil. Se não tiver essa grande mudança desde o início, desde entender que você precisa trabalhar mais, ganhar mais, para poder investir mais e mudar a mentalidade, esses números geralmente vão ser sempre assim, tá? Isso tem a ver com todo o contexto político, social, econômico. O pessoal vai dar um monte de desculpas, mas na realidade essas desculpas e essas conversas, sendo verdadeiras ou não, não importam tanto. Importa o que você faz com o seu tempo, a sua renda que você busca, os seus investimentos que você busca e também o seu investimento pessoal, né, que você faz em si mesmo para melhorar a sua renda, o seu conhecimento e realmente correr atrás. E se você já tem mais de 50 ou 60 anos e quer entender como é que a gente monta boas estratégias de investimento para essa faixa, com essa ideia, vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.